estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Guiomar e nesta aula nós iremos falar sobre informatividade e verbetes. Professor, com palavra complicada, hein? Mas vocês vão ver que é um assunto muito fácil. Então vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria que vocês observassem esta imagem. Quais são o que eu percebo nessa imagem? A primeira coisa que, olha, nós temos aqui a linguagem, né, verbal, aqui tem algo escrito que é Narcisos, Cosmetics, Indústria.com. Aí, eu gostaria que vocês também prestassem atenção que esse apóstrofo S aqui em inglês, ele indica posse. Tem uma referência de posse. Nessa imagem aqui, nós temos também algo que se parece com uma indústria. E aqui, olha, nós temos um rio. Esse rio, ele está sujo ou limpo? Essa pessoa que está olhando no rio aqui, como que ela está? Aqui, ela está com uma imagem. O reflexo dela já está refletindo um outro tipo de imagem. Quantas informações, né, professora? Sim. Olha, quais informações precisamos acionar para entendermos o significado geral, o humor e a crítica do cartoon? Primeira coisa, nós temos que entender que aqui o assunto geral que está sendo tratado é sobre a poluição. Isso. Olha aqui como que esse rio está sujo. Olha aqui essa fábrica, né, ou essa indústria aqui emitindo fumaça que prejudica o ambiente, poluição do ar. Aqui nós temos a poluição do rio. E outra referência que nós temos aqui, olha, de Narciso. Isso aqui faz parte, é um personagem da mitologia grega, né, que era muito bonito, era um homem muito bonito, né, um jovem muito bonito, mas que foi amaldiçoado porque ele não poderia contemplar a sua própria imagem, né, a sua própria beleza. E um dia, meio à caça, ele era um caçador, né, induzido por uma pessoa, ele viu o seu reflexo ali no lago. E isso amaldiçoou, né? Então, por isso que a gente fala complexo de Narciso. Aquelas pessoas, né, narcisistas que só olham para si, é por isso. Mas é um assunto para outra aula, não é isso? Mitologia grega. Então, é por isso que nós temos essa referência. E quando esse homem... Só que percebam, né? Narciso ele era belo, era um jovem belo. Quando ele fosse ver naquele reflexo, ele viu um homem bonito, um jovem bonito. Aqui é diferente. Esse homem, ele está com uma imagem e aqui ele está com outra. Por quê, né? Esse reflexo, aquilo que o homem faz com o meio ambiente, volta para ele mesmo. É essa mensagem que nós temos. E não é verdade? Não é isso mesmo? Quando nós poluímos aí o ambiente, isso volta para nós mesmos, através de enchente, não é isso? Esse ar aí poluído que nós temos. Então, são todas essas informações que eu preciso acionar, né? Conhecimento de mundo, esse conhecimento prévio que eu preciso de ter para entender esse texto, senão ele passa apenas como um cartoon que pode não transmitir, você pode não entender essas informações tão preciosas que possui nesse cartoon, certo? Então, ó, essas informações nós precisamos acionar para entender o cartoon. E a crítica, que é a questão da poluição, aquilo que você faz volta para você mesmo. E é por isso que eu trouxe esse cartoon para falarmos de informatividade. Por quê? É o grau de informação que um texto escrito ou visual veicula. São aquelas informações presentes no texto, né? É aquela quantidade de informações que um texto pode ter ou não. Por isso que eu falo de informatividade. Simples, né? O grau de informatividade de um texto, ele pode variar de acordo com o interlocutor, quem vai ler esse texto, ou até mesmo de quem está escrevendo também, né? A quem ele se destina. Então, esse grau de informações, ele pode variar no texto, dependendo do conhecimento de mundo do público-alvo, ou seja, do que a pessoa já sabe
a respeito do assunto. Então, aquele cartoon ali eu posso apresentar para uma criança que às vezes pode não ter esse conhecimento prévio, saber sobre a mitologia grega, desconhecer a respeito, né, da poluição. Posso apresentar? Não. Então, esse texto, né, esse grau de informatividade, ele pode variar. Provavelmente, esse não seria um cartoon que eu apresentaria por uma criança ainda muito nova. Não é isso? Então, graus de informatividade de um texto. Eu posso ter texto com grau alto, médio ou baixo de informatividade. Essa variação está relacionada com o nível de informações que o texto apresenta e com o repertório cultural do leitor. Lembra lá? Esse grau de informatividade ele pode variar, dependendo do público-alvo, a quem esse texto destina, ok? E exemplos. Textos com grau alto de informatividade, textos científicos, por exemplo, porque você precisa saber um pouco daquele assunto. Não adianta eu ler, né, pegar um texto, por exemplo, falando sobre genética, por exemplo, se eu não sei nada de genética, porque vai ter informações ali que esse leitor, né, que vai precisar de acionar, que se ele não tiver esse conhecimento prévio, ele não vai entender o assunto. Né? Então, textos de divulgação científico, são textos com grau alto de informatividade. Textos com grau médio de informatividade são esses textos que circulam na sociedade, porque a maior parte dos textos de circulação nacional veiculados pela mídia são textos que possuem grau médio de informatividade. Porque esses textos, eles prendem a atenção do leitor, acrescentando-lhe novas informações. Então, é por isso, um texto de divulgação científica, ele possui, muitas informações, né? Possui termos técnicos, então vai exigir um pouco mais desse leitor. A gente não pega um texto assim, provavelmente no dia a dia de divulgação científica, para ler assim, né, sem ter um objetivo, talvez. Mas esses textos que circulam normalmente na sociedade, eles apresentam uma informação, eles precisam trazer uma novidade para o leitor. Ou, o contrário, isso não vai despertar atenção. Vão ser textos que vão circular, mas não vai atingir as pessoas. Então, esses textos, né, a maioria dos textos de circulação que circulam na sociedade, eles apresentam algum tipo de informação nova. Ou, o contrário disso, não chamariam a atenção do leitor. Entendido? Textos com grau baixo de informatividade são textos que não despertam o interesse do leitor. É por isso que eu falei, a maioria dos textos de circulação nacional, eles possuem um médio, né, um médio grau, né? Eles tem que ter algum tipo de informação nova, porque senão não prendem a atenção do leitor. Então, textos que não despertam o interesse do leitor são textos com grau baixo de informatividade, porque não trazem novidade. E por não trazer novidade, algo novo ou importante, eles não chamam a atenção. Entendido? Informatividade e senso comum. Vamos lá. Informatividade é o grau de informação que um texto apresenta. Isso que eu falei, pode variar, né? Entre alto, médio e baixo. Senso comum, que vem a ser o senso comum, são informações óbvias, argumentos aceitos universalmente. Ou seja, se eu estiver escrevendo um texto e apresentar informações que as pessoas já sabem, que já é de conhecimento de todos, isso não vai ser uma novidade, não vai chamar atenção, não vai despertar o interesse de quem está lendo, sem necessidade de comprovação, porque já está dado, é do conhecimento das pessoas. Por exemplo, o homem depende do ambiente para viver. Isso precisa de ser comprovado?
Não, né, estudante? Todos nós sabemos disso, isso não é uma novidade. Então, se você for escrever um texto, né, falando da relação do homem com esse ambiente, se você quiser trazer essa informação aqui como novidade, já saiba que isso não é uma novidade, isso não precisa de comprovação, já é senso comum, as pessoas já sabem disso, ok? E são informações que já foram comprovadas historicamente, estamos falando do senso comum, né? Não precisam de justificativas. Por apresentarem um grau de informatividade muito baixo, tem um valor persuasivo menor. Por isso que eu disse, se você for escrever um texto dissertativo argumentativo, que é o que você aí, né, está trabalhando nele ultimamente, porque você já visa o Enem, não é isso? Já foca o Enem em vestibulares. Essas informações de senso comum já começa a abandonar essas informações, porque tem valor persuasivo menor. Você não vai convencer as pessoas do seu ponto de vista, da sua tese, com essas informações que já se tornaram em senso comum, tá? Não são atraentes, por isso que tem valor persuasivo menor. Como são divididas, então, as ideias no texto? Para nós sabermos isso, a primeira noção que nós temos que ter é de texto. O texto é uma unidade linguística de sentidos que resulta da interação entre autor, texto e leitor. Então, texto é uma unidade linguística. Tudo que está presente naquele texto contribui para o sentido, contribui para a coerência do texto. E por que não coesão? Porque coerência e coesão sempre andam juntas, entendido? Então, um texto, as informações do texto, elas estão divididas entre informações principais, e informações secundárias. E o que vem a ser informações principais? São as informações essenciais, mais importantes do texto. Elas trazem a ideia central que representa o núcleo do texto. Então, é a ideia principal, ok? É a informação essencial, é aquilo que todas as informações do texto giram em torno daquela ideia principal. Por isso que traz a noção aqui de núcleo do texto. Todas as demais informações serão construídas a partir da ideia central, estabelecendo o sentido do texto. É por isso que eu falei, unidade linguística. Tudo que está no texto contribui para o sentido do texto, para a coerência, para ter significado, sentido. Informações secundárias são informações complementares que ajudam a criar um contexto e a reforçar o que é essencial. Então, todas as outras ideias vão girar, as ideias secundárias vão girar, né, em torno da ideia principal. Importante, todo texto contém mais ideias secundárias do que ideias principais, pois elas tornam o texto mais fluido. Você não pode trazer um texto, né, pode apresentar no seu texto só uma ideia principal. Você precisa sustentar, você precisa falar, expor, dissertar sobre aquele assunto. Então, para isso, você recorre às ideias secundárias. Mas devem ser colocadas sob medida no texto, porque um texto também que só contém ideias secundárias e essas ideias não dialogam com a ideia principal, vai prejudicar o sentido do seu texto e pode não tornar o seu texto tão atraente também. E uma atividade aqui que está no PET, o título do texto é As redes sociais e a sua influência na nossa autoestima. Esse é o título lá do texto. Você já teve a impressão de que todo mundo é feliz, bonito e bem-sucedido nas redes sociais? Que todos só comem em restaurantes sofisticados e viajam para destinos exclusivos acompanhados de beldades? Isso é muito comum nas redes sociais, né? Só que isso pode aí estar mexendo com a autoestima das pessoas. A inatividade pede a senhora, classifique os trechos abaixo em informações principais e secundárias. Volta lá no seu texto, vamos lá.
Facebook, Twitter, Instagram e outras redes são ferramentas interessantes. Isso é a ideia secundária ou principal? Secundária, porque isso aqui só vai girar em torno da ideia principal lá, que é redes sociais e autoestima. 1 em cada 3 usuários do Facebook se sente menos satisfeito com sua vida após visitar a rede. Ideia principal. Isso acontece porque nossa autoestima também é principal, porque dialoga com o título do texto. E secundária, apenas 7% da comunicação depende das palavras. Aqui é um assunto que gira em torno da ideia principal. Ok? Entendido? Vamos para o outro assunto agora, que são verbetes. É um texto escrito de caráter informativo, destinado a explicar um conceito seguindo os padrões da obra em que se é publicado, como dicionários ou enciclopédias. Geralmente, os verbetes abordam conceitos bem estabelecidos. Continuando, quais são os suportes? Onde eu posso encontrar esses verbetes aí, né? Que são entradas, são aquilo que são textos construídos para explicar palavras, conceitos, ok? Dicionários, enciclopédias, publicação digital. Hoje nós temos plataformas que são, na verdade, dicionários online ou enciclopédias online. E também, por que não, os hiperlinks, porque quando você clica num texto, pode puxar para a explicação daquele conceito, ok? Enciclopédias livres, o que eu acabei de dizer, as informações relevantes à explicação de conceitos são construídas coletivamente. Nós temos exemplo disso, né, na internet. São conceitos que são palavras, né, termos, expressões, enfim, que são explicadas a partir da construção coletiva. As pessoas vão lá e acrescentam as informações, que é muito interessante também, traz ali informações muito importantes, essas enciclopédias livres. E qual que é a linguagem usada nesses verbetes? Porque como são textos escritos para trazer uma informação, uma explicação, linguagem formal, objetiva e acessível. Não adianta também eu construir um conceito, um significado que as pessoas não vão entender, porque a proposta não é explicar um termo, uma palavra. Uso de terminologias especializadas também, dependendo do termo que eu estou explicando, pode existir ali terminologias especializadas. Linguagem verbal, embora eu já tenha dicionários hoje que também trazem imagens para facilitar ali o entendimento. Linguagem não verbal, como eu já disse, né, o uso de imagens, principalmente dicionários, né, destinados a crianças, por exemplo, eu tenho o uso de imagens ali para ajudar na compreensão. E a pretensão, por ser universalista, ou seja, atingir o máximo de pessoas possível, é que a linguagem é formal, objetiva e acessível, ou seja, para que as pessoas entendam o que está sendo explicado. E o verbete é essencialmente destinado à consulta, o que lhe impõe uma construção discursiva sucinta e de acesso imediato. Então, é para facilitar aí mesmo a vida das pessoas, ok? E para explicar a estrutura, eu trouxe o próprio significado de verbete. Nós temos a entrada, que é a palavra, né, aquele conceito que vai ser explicado, e aqui as informações, o que vem a ser o verbete. Então, eu tenho a entrada e a explicação, o texto explicativo aqui, ok? Então, entrada mais conceito. Assim também você encontra nos dicionários online, ok? Só digitar a palavra. Agora, os verbetes de enciclopédia ou verbetes enciclopédicos, eles já são mais trabalhados, porque eles trazem também dados históricos. Não deixa de ter a entrada mais o conceito, mas possui mais informações históricas, ok? E as enciclopédias, antes nós tínhamos aqueles livros, né, as pessoas assim, pouco mais velhas, elas colecionavam, né, essas enciclopédias. Hoje a internet facilitou a vida de todo mundo, então é só você procurar lá a enciclopédia livre que você tem todo o conceito ali já disponível na internet.
Entendido, então, o que vem a ser um verbete? E sobre informatividade, que é o grau de informações que eu tenho no texto? Então, aqui as nossas referências e muito obrigado pela aula de hoje.